Eu trouxe uma palavra nessa manhã que eu acho que vai sacudir você, pelo menos me sacudiu. Seus projetos não serão abortados. Repete comigo. Meus projetos não serão abortados. Você crê nisso? Eu creio nisso. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais, e a terra é estéril. E lhe disse: trazei-me uma salva nova, um prato, e põe nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E o 22 para fechar: ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta manhã. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu filho. Tu sabes, meu Deus, que de mim nada tenho para oferecer. Mas eu acredito firmemente que quando o Senhor se resolve tomar a vida de uma pessoa, o Senhor a usa de uma forma sobrenatural. E a minha oração neste dia é: eis-me aqui, Deus, assim como Isaías, assim como Samuel e muitos outros homens da Bíblia. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Toma os meus lábios, usa, Pai, com poder, com graça, para trazer ao coração do teu povo cada revelação daquilo que eles precisam ouvir. Fala, meu Pai, no profundo da nossa alma e do nosso espírito neste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Vocês concordam comigo que as menores coisas da vida é que trazem uma grande transformação? Concordam ou não? Né? Você pode reparar, assim, vou falar no mundo natural e depois eu vou vir para o espiritual. Mas você repara o seguinte: um navio, você repara que o leme de um navio é ele que dá a rota para um navio. Você pega, eu não lembro direito, eu acho que é tiller, né, do avião, é tiller? Timão, é timão do avião, não é isso? Não, do avião. Manche. Então, manche do avião é que dá destino a ele, concorda? A gente pega um carro, é o volante, né? A nossa vida, ela é feita de decisão. As nossas decisões vão levar a um destino, concordam comigo? Vocês hoje só estão aqui porque vocês decidiram sair de casa. Então vocês decidiram estar aqui nessa manhã, e a decisão de vocês vai levar vocês para algum lugar. Você, quando sai daqui, você no dia seguinte, você tem que acordar para trabalhar. Você tem duas opções: ou você trabalha ou você fica em casa. Se você trabalha, você pode produzir. Se você fica em casa, você está acomodado e nada vai ganhar com aquilo. Então a nossa vida, tudo na nossa vida, são pequenas coisas que trazem grandes consequências, se assim eu posso dizer, grandes resultados, melhor dizendo. Nessa manhã eu quero falar contigo de algo muito assim, simples, mas profundo. Quem conhece o profeta Eliseu, levanta a mão. Escola Bíblica domingo, hein? Eliseu foi um grande profeta de Deus. Eliseu foi sucessor do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias foi um grande profeta. Elias, ele fez muitos milagres, ele fez coisas incríveis. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Eliseu fez o dobro de milagre de Elias. Por que ele fez o dobro de milagre? Porque quando ele andava com Elias, ele andava o tempo todo com Elias. E a Bíblia diz que antes de Elias ser assunto ao céu numa carruagem de fogo, a Bíblia diz que Eliseu, ele ficava todo momento. E Elias falava assim: fica aqui que eu vou ali em Jericó. Ele falou assim: olha, assim como vive a tua alma, eu não te deixarei, aonde tu fores eu irei. Aí eles iam junto. Chegaram no lugar e aí Elias falou assim: eu vou ali no Jordão. Ele falou assim: assim como vive a tua alma, eu não te deixarei, aonde tu fores eu irei. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Então Eliseu, ele participou de tudo que Elias fez, e ele viu com seus olhos naturais, e ele servia o profeta Elias. E Elias, antes de ser assunto aos céus, Elias falou assim: olha, vai chegar um momento em que eu serei assunto aos céus. E se você me ver subindo, e se você
pedir, se você me ver subindo, você vai receber o que você está pedindo. Mas se você não me ver, você não vai receber. A Bíblia diz que Elias vira para Eliseu e fala assim: o que tu queres? Ele fala assim: eu quero unção dobrada, porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu quero fazer o dobro do que você fez. E assim aconteceu na vida do profeta Eliseu. Eliseu fez o dobro de milagre de Elias, porque ele creu na palavra, ele se agarrou na palavra do profeta. Coloca para mim 2 Crônicas 20:20, se eu não me engano. Coloca para mim 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo, isso mesmo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus e... Então, quando você crê em Deus e você crê também nos seus profetas, você prospera. Amém? Você crê nisso ou não? Eu creio demais nisso. E é importante a gente entender que profeta não é aquele que diz eu que te digo. Profeta é aquele que libera palavras de destino para a sua vida. Amém? Então a gente quando vai ler a história de Eliseu, a gente vai ver que Eliseu foi um grande homem de Deus. Mas o que mexe muito comigo é que a primeira coisa que aconteceu na vida de Eliseu, antes de Elias ser assunto aos céus, a Bíblia diz que eles atravessam o rio Jordão. Ele está junto com Elias, Elias pega a sua capa, que está escrito, depois você lê na tua casa. Elias pega a capa, bate no Jordão, o Jordão se abre, o Jordão fica seco, as águas são paralisadas, eles atravessam a seco, que está escrito na Bíblia, Elias e Eliseu, eles vão para o outro lado. Depois que Elias é assunto ao céu, a capa de Elias cai, Eliseu pega a capa, e Eliseu agora começa o seu ministério. Eliseu, a primeira coisa que ele faz é voltar para o Jordão. Ele pega a capa que Elias havia batido, ele bate no Jordão, o Jordão se abre, aí vem uns homens atrás de Eliseu e falam para Eliseu assim: Eliseu, você quer que a gente vá atrás do profeta Elias, a gente vê se encontra? Ele falou assim: não, vocês não precisam ir atrás, que vocês não vão encontrar. Ele foi arrebatado. E a Bíblia diz que os caras começam a insistir, e Eliseu, por causa da insistência das pessoas, isso é até uma palavra para um outro dia. Por causa da insistência das pessoas, Eliseu, ele fala assim: então tá bom, vocês podem ir atrás. Eles vão atrás, eles voltam e falam assim: nós procuramos 3 dias e não encontramos. Aí Eliseu fala assim: mas eu sabia que vocês não iam encontrar. Aí esses homens viram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, a cidade de Jericó é muito boa, a terra é maravilhosa, mas só tem um problema: as águas são amargas e elas trazem esterilidade. As águas, em outras palavras, está dizendo assim: as águas trazem morte. As mulheres abortam, as pessoas ficam doentes. A terra é maravilhosa, mas as águas, elas são estéreis. Aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu manda pegar um prato, pegar sal, coloca um sal em cima de um prato. Ele pega esse sal, ele vira no rio, nas águas de Jericó, e as águas se tornam boas. As águas se tornam férteis. Repete comigo: férteis. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falava muito comigo sobre esterilidade e sobre fertilidade. O Espírito Santo ministrava muito ao meu coração sobre, e é triste dizer isso, mas a gente percebe que tem muitas mulheres que têm facilidade de engravidar, enquanto outras desejam somente ter um filho e têm dificuldade de ter. E a pergunta que eu te faço é: você acredita de verdade que Deus fez uns para ter muito e outros para terem pouco? Sim ou não? Sim ou não? Eu não creio. Eu particularmente não creio. É lógico que tem pessoas que têm mais do que a outra, porque isso faz parte de um processo da vida. Mas Deus não nos criou para uma terem muitas e outras não terem nada. Deus nos criou para que todos nós pudéssemos ter. Amém? Independente se um tem mais do que o outro. Um pai, ele não gera um filho dizendo: olha, você vai ser rico e você vai ser pobre. Você vai ser feliz e você vai ser infeliz. Isso não existe. Se a gente parar para refletir, nós somos pais, nós criamos os nossos filhos debaixo dos mesmos princípios. Damos para eles os mesmos alimentos. Mas lá no final da história, a gente vai perceber quem é um e quem é outro de acordo não com aquilo que nós demos, mas sim com a decisão que eles tomaram. Concordam comigo ou não? A decisão das pessoas vão determinar quem elas são. Por isso que existe uma linha teológica que fala muito sobre predestinação. Eu não quero entrar sobre isso, mas só para você entender.
Existe uma linha teológica que fala de predestinação, que tudo foi predestinado por Deus e que as coisas são conforme Deus determinou e ponto. E existe uma outra que diz que é uma linha que não é bem assim. Eu particularmente acredito que tudo foi predeterminado por Deus. Porém, as decisões que nós tomarmos vai determinar se nós vamos cumprir ou não aquilo que Deus predestinou para cada um de nós. Concorda comigo ou não? Isso é minha visão. O meu Deus, quando me criou, Ele me criou para ser a sua imagem, a sua semelhança, o que está escrito na Bíblia. O meu Deus, quando me criou e te criou, Ele me criou para ser cabeça e não ser cauda, para estar por cima e não estar por baixo, para ter para emprestar e não tomar emprestado, para ser uma pessoa feliz na terra e não ser uma pessoa triste. O meu Deus preparou tudo de melhor na terra para mim e para você, mas as minhas e as tuas decisões vão determinar onde nós vamos chegar. Então as nossas decisões vão determinar aquilo que vai acontecer conosco. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou entrando um pouco mais profundo nessa mensagem. Eu estou querendo chegar que Eliseu, ele recebe de Elias uma unção dobrada. Mas eu quero voltar antes de falar de Eliseu, eu quero falar um pouquinho antes quem foi Eliseu e como que ele conheceu Elias. A Bíblia diz que Elias, ele era um grande profeta. E de repente Elias, ele passa por Eliseu, ele joga a capa sobre Eliseu e ele chama Eliseu para uma missão, para andar com ele. Se você ler na tua Bíblia com calma, Eliseu estava lavrando a terra com uns 12 juntas de boi. Eliseu estava trabalhando e produzindo. Eliseu estava trabalhando e produzindo. Só que quando ele se encontra com algo que era mais importante do que aquilo que ele estava fazendo, ele larga o que ele estava fazendo para seguir aquilo que era mais importante. Quando Elias chama Eliseu, você não diz assim, você não vê Eliseu falando, olha Elias, eu vou contigo, se der errado, eu volto para fazer o que eu estava fazendo. Não, não, não. A Bíblia diz que Eliseu, ele pega as 12 juntas de boi, ele mata os bois, ele faz um churrasco, ele taca fogo em toda a madeira que estava trabalhando. Eliseu acabou com tudo. O que Eliseu estava dizendo é o seguinte, eu estou indo para esse lugar e eu nunca mais volto de onde eu saí. O grande problema de muitas pessoas em Deus é que elas querem seguir a Deus, mas quando a primeira adversidade acontece, ela volta de onde ela saiu, para onde ela saiu. E às vezes ela nem volta, ela só dá uma vigiada e daqui a pouco ela tenta voltar de novo para o chamado em Deus. Eu vim nessa manhã trazer para o teu coração que uma vida com Deus é uma vida sem volta. Uma vida com Deus é quando você decidiu entregar a sua vida para Jesus, você não tem o direito de voltar atrás. Você quando decidiu andar com o Senhor, se estiver tudo bem, maravilha e glória a Deus. Se estiver tudo ruim, continua caminhando, porque o deserto faz parte de uma trajetória, para que você possa chegar à terra prometida. Quando a gente lê a Bíblia com calma, o povo de Israel, eles estavam no Egito, eles estavam cativos no Egito. Eles atravessam um deserto e vão rumo a uma terra prometida. Quando a gente olha para os dias de hoje, a Bíblia diz que nós estávamos cativos nos nossos pecados e delitos, o Senhor nos tirou com mão forte de lá, estamos atravessando um deserto, que é esse mundo maluco que a gente vive, e nós estamos indo rumo à terra prometida. Esse lugar que nós estamos passando aqui, chamado terra, isso é um lugar de passagem, isso não é a nossa moradia. Por isso muitos se frustram neste lugar, porque acreditam que precisam plantar neste lugar as suas raízes e entender que aqui vai ser o final de todos eles. Então eles trabalham muito, juntam muito e querem ter muito na terra, porque eles acreditam que vão ficar nesse lugar e na verdade não vão. Eu não estou dizendo para você gastar tudo que você tem, mas eu estou dizendo que você tem que ter sabedoria para viver nesse lugar. Você deve conhecer, eu conheço também, pessoas avarentas, pessoas que têm muito, mas que são incapazes de usufruir daquilo que têm, porque elas acreditam que se elas gastarem, elas vão deixar de ter, e vai chegar um dia que elas vão embora, e aqueles que ficarem vão gastar tudo aquilo que elas juntaram. Isso é que é o pior, porque não deram valor àquilo que foi conquistado, então gastam da noite para o dia. Você sabe disso, que as grandes riquezas na terra, né, até então, agora estão mudando um pouco, porque eles estão criando empresas, e estão deixando as pessoas, famílias bem ricas, eles criam empresas e essas pessoas podem viver com salário X até tanto tempo. Mas antigamente as riquezas não passavam da terceira geração. Por quê? Porque as pessoas não davam valor. Então aquele que criou toda a fortuna valorizava muito, mas os outros, se foram recebendo de graça, não dão valor. Assim é a vida. Concordam comigo? Então Eliseu, ele foi um cara que ele passou pela vida ou melhor, Elias passou pela vida de Eliseu, e quando Eliseu encontra Elias, ele larga tudo, ele resolve seguir o profeta.
Eliseu entendeu que o que ele estava fazendo era importante, até ele encontrar algo mais importante do que aquilo que era importante. Eu não sei como você chegou até o reino de Deus, mas eu vou falar de mim. A minha vida sempre foi importante para mim, até eu conhecer alguém que era muito mais importante do que eu. E o dia que eu conheci esse alguém, eu entendi que tudo para mim, a minha justiça é trapo de imundície. Eu entendi que tudo aquilo que eu fazia não passava daquilo que eu gostaria de fazer. Mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo que o meu Senhor me chamou para fazer na terra. E quando eu entendi isso, eu comecei a fazer. Eu posso dizer para vocês com toda a propriedade do mundo, eu passei a ser um homem muito mais feliz. Porque a Bíblia diz que o homem faz muitos planos, está escrito isso na tua Bíblia, mas a resposta exata sempre vem do sempre. Então eu e você vamos preparar muitos planos, mas a resposta sempre virá dele. Tudo que nós fizermos nesta terra, você pode preparar o melhor. Tudo que você fizer e que for o melhor para você, vai ser muito legal, até que um momento em que Deus te oriente, te conduza para fazer melhor ainda do que você fez. Porque é o Espírito Santo quem vai te conduzir a tomar as decisões acertadas. E Eliseu, ele é esse homem. Então Eliseu, quando ele passa pelo Jordão e agora ele chega no lugar onde ele se encontrava, os homens chegam e falam assim: olha, Jericó é muito boa, essa terra é muito boa, mas só tem um problema, essa terra mata, essa água mata, essa água tem esterilidade, tem morte. Aí Eliseu vai e pega um sal, um prato com sal, joga nas águas de Jericó, e as águas de Jericó começam a ficar boas. Eu quero falar nessa manhã, eu quero falar sobre a religião. Eu queria que você pegasse a água de Jericó e transformasse ela na religião. Porque o reino de Deus é bom, a terra é boa, mas o que mata é a religião. A terra, o preparo é bom, as pessoas são boas, mas o que mata é a religião. O que mata é ensinarem para você e para mim que pode e o que não pode, quando na verdade tudo é possível aquele que crê. Nós entendemos que nem tudo aquilo que eu quero eu devo. Amém? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então a gente entende que a religião, ela na verdade, ela veio para atrapalhar o projeto de Deus na vida do ser humano. A maior luta, a maior guerra de Jesus, quando ele viveu nessa terra, foi contra a religião. Jesus não tinha problema nenhum com os fariseus, ele tinha problema com aquilo que os fariseus carregavam. Jesus, ele não conseguia entender a forma como os fariseus queriam colocar a religião para as pessoas. Exemplo, eles acreditavam que no sábado não se podia fazer nada. Aí Jesus chega para ele e fala assim: vem cá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu boi num sábado cair numa vala e for morrer, tu deixa ele morrer ou tu salva? Aí Jesus vira para ele e fala assim: deixa eu te dizer uma coisa, eu sou Senhor até do sábado. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: existe a religião sim, só que eu estou acima, muito acima da religião. A religião não pode permitir que você coloque Jesus, porque Jesus não cabe dentro de uma religião. O que muitas pessoas lá fora não querem entrar num ambiente como esse, não é por causa de Jesus, é por causa da religião. E não da religião que os antigos pregaram, mas da religião que muitas vezes nós pregamos para eles. Nós precisamos apresentar, quando os meus amigos que não são crentes, eles perguntam assim: eu acho legal a igreja, mas eu não vou não, Léo, porque lá não pode beber. Eu falei: quem te disse que não pode? Pode sim, cara. Você pode fazer o que você quiser, só que você vai dar limite não, vai dar resposta para aquilo que você decidiu fazer. Você pode tudo, cara. Só que as tuas decisões vão trazer consequências para a sua vida. Você, se quiser beber, você pode beber. Aí ele pergunta assim: mas por que você não bebe? Eu não bebo porque eu entendi que isso não faz parte da minha vida. Isso não faz bem para mim. Eu não preciso tomar um gole de álcool para eu ficar um pouco fora de si, para poder fazer coisas que eu não fazia. Eu entendi que eu preciso ter controle da minha vida. E quem controla a minha vida não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu entendi que eu não preciso ficar alegre para eu poder ser feliz. Eu entendi que eu não preciso fazer o que os outros fazem para que eu possa estar sendo aceito por aquele ambiente. As pessoas precisam me aceitar do jeito que eu sou e não do jeito que elas querem que eu seja.
grande problema da sociedade é que nós queremos ser aceitos nos ambientes onde nós vamos. Então, quando a gente tem um grupo de amigos que saem para jantar à noite e bebem vinho, eu já saí com muitos grupos de amigos que chegam lá e bebem vinho. O único casal que não bebe somos nós. E você não tem vergonha? Nem um pouco. E não te constrange eles beberem na tua mesa? Nem um pouco. Desde que eles não me desrespeitem. Eles podem fazer o que eles quiserem, desde que o que eles façam venha trazer consequências para a vida deles e não para a minha. Porque cada um vai responder por aquilo que faz. Eliseu foi um homem que foi chamado por Deus para poder trazer um destino para aquela geração. Então Eliseu, quando chega nas águas de Jericó, ele lança sal, e o sal você conhece, lembra quando Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra, lembra? O sal ele não é só para dar sabor, o sal também, se você reparar, o sal também conserva, concordam comigo? Então eu e você fomos chamados para ser o sal da terra, para trazer sabor para a vida das pessoas, para conservar aquilo que Deus implantou na vida delas desde antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados por Deus para transformar a vida de outras pessoas. Nós não fomos chamados para sermos influenciados por ninguém, mas sim para influenciar outras pessoas. E não influenciar para que elas façam aquilo que a gente faz. Não. Para influenciar para que elas façam aquilo que Jesus quer que elas façam. As pessoas não podem me seguir por aquilo que eu sou, elas precisam me seguir por aquilo que Ele é em mim. Porque ninguém convence ninguém a nada. Nós não podemos tentar mudar a vida de uma pessoa, porque a Bíblia diz que não é no muito falar que nós somos ouvidos. Ninguém consegue. Eu sou casado há 18 anos, durante muitos anos eu quis porque eu quis, eu acreditava que eu conseguiria mudar a minha esposa. Até que um dia o Espírito Santo falou assim: você quer de fato mudar ela? Então muda você, porque na hora que você mudar ela será transformada. E assim foi. Porque o problema nunca é nosso, o problema é sempre do outro. O problema nunca está conosco. O grande problema é que quando acontece, lembra no Éden? Comeram o fruto. Aí Deus pergunta assim: quem foi que comeu? Quem foi que comeu? Adão? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai na mulher. Mulher, o que tu fez? Não, foi a serpente. E se Deus fosse na serpente, a serpente também ia dizer que era o outro lá que tinha falado. Porque ninguém assume responsabilidade. Nós precisamos aprender a sermos responsáveis. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidades. E muitas vezes, tem coisas que às vezes nem é responsabilidade nossa. Mas um verdadeiro líder, e deixa eu te dizer uma coisa, todos vocês são líderes. Mesmo que não seja líder no seu trabalho, você é líder na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos. Todos nós fomos chamados para sermos líderes. E nós precisamos aprender a liderar. E a primeira coisa de um líder é ele assumir responsabilidade. Deu um problema, de quem é a culpa? Eu sou pastor da igreja, a culpa é minha. Por que a culpa é tua? Porque eu botei essa pessoa nesse carro que ela não deveria assumir. Eliseu, ele entendeu que ele foi chamado para uma missão. E quando ele chega ali diante de Jericó, das águas de Jericó, ele assume aquela responsabilidade. Ele não pensa assim: Elias mandou que eu pegasse a unção. Eu peguei a unção dobrada de Elias, eu não sei se agora eu devo fazer isso. Ele assume a responsabilidade. E ele vai e ele joga sal nas águas de Jericó. E as águas começam a ficar férteis, boas. A esterilidade que estava sobre aquelas águas foi embora. Eu não sei que tipo de esterilidade se encontra na sua vida, mas eu posso garantir que todos nós aqui temos uma esterilidade em alguma área da nossa vida. Todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente tem uma esterilidade. A gente tem uma área que é infértil. A gente tem uma área que talvez possa não estar gerando do jeito que nós gostaríamos. Eu vim nesta manhã trazer uma palavra para o teu coração, dizendo que o que nós precisamos é fazer como Eliseu. Quando ele se encontra com Elias, ele lança para trás todo o seu passado e ele começa uma vida nova. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, que tudo se faz novo. O nosso passado não pode definir quem nós somos. Ele ficou conversando comigo, o Daniel, e ele começou a falar assim sobre o passado dele. Eu falei: Daniel, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que eu conheço, Ele não está preocupado com o teu passado, Ele está preocupado com o teu presente e com o teu futuro. Não importa o que você fez, se você decidir hoje voltar para Jesus e mudar de vida, pode ter certeza que Ele vai te colocar nos lugares mais incríveis do mundo. Porque Deus não olha para o nosso passado. Nós não somos julgados por aquilo que nós fizemos. Porque se assim fosse, eu não sei você, eu não tinha capacidade nenhuma de estar aqui hoje. Se fosse olhar para o passado, meu amigo Newton não tinha condições nenhuma de estar aqui hoje nessa casa. Deus não olha o nosso passado,
Ele olha o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Deus tem coisas lindas separadas para mim e para você, mas nós precisamos entrar nas coisas de Deus e aprender a viver uma vida longe da religião. Muitas vezes ficamos preocupados muito mais com quem está do nosso lado do que propriamente com aquilo que Deus espera de nós. Exemplo que eu vou te dar. Somos capazes de esconder para os nossos irmãos dentro da igreja aquilo que fizemos de errado, mas temos convicção de que Deus sabe tudo aquilo que nós fizemos e não nos preocupamos com isso. Aquilo que você está na tua casa pensando, aquilo que você está pensando agora, Ele sabe. A Bíblia diz que antes das palavras chegarem aos teus lábios, Ele já conhece. Mas muitas vezes você se preocupa com o irmão que está do teu lado, você quer mostrar para ele uma santidade, quando na verdade tem alguma coisa escondida. Eu uma vez escutei do meu pastor uma frase que eu nunca mais esqueci: quem arrota muita santidade é que está escondendo o pecado. Quando você encontrar uma pessoa que se julga muito santa, tome cuidado com ela, tem alguma coisa oculta. Porque quem é homem santo, quem é mulher santa, não precisa mostrar para os outros que é, simplesmente vive como sendo. Um homem e uma mulher de Deus não precisa dizer para os outros que, quando eu vejo pessoas discutindo Bíblia, isso chega a me dar pavor, eu chego até a arrepiar. Porque quando elas querem discutir Bíblia, elas querem mostrar para o outro algo que elas não são. Porque quem é não precisa mostrar que é, simplesmente está satisfeito com a identidade que recebeu de Deus. Você está aí? Glorifica o Senhor. Eu tenho dito nessa casa, e vou sempre dizer em todas as minhas pregações, eu tenho pedido a Deus uma igreja profunda. Eu tenho pedido a Deus homens e mulheres cheios do Espírito. Eu não consigo admitir no meio de uma congregação meninices, coisas pequenas. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, porque volta e meia tem uns BOzinhos para administrar dentro da igreja. E aí eu falo para minha esposa, falei: filha, a gente está indo para um lugar e toda hora a gente tem que parar para dar chupeta na boca daqueles que precisam de chupeta. Não dá, é muito difícil. A gente sabe o que Deus tem pra gente. A gente tem convicção do lugar aonde Deus vai nos levar. E entenda bem, não tem nada a ver conosco. Ele decidiu nos levar para esse lugar. E não me pergunte por quê. Aí a gente tem que voltar, para voltar e falar assim: ô Gugu Dadá, quer chupeta? Toma chupeta. Porque é muita meninice. Eu estou pregando para uma igreja madura. Eu estou pregando para uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito. Eu estou pregando para pessoas que entendam que as meninices não podem continuar no nosso meio. Eliseu, ele diz para os caras o seguinte: ei, vocês não precisam ir atrás do corpo de Elias, vocês não vão encontrar. A Bíblia diz que os caras insistem e falam assim: tá bom, está escrito na tua Bíblia que eles insistiram, e Eliseu ficou chateado que eles insistiram e permitiu que eles fossem. Muitas vezes somos assim como Eliseu em alguns momentos. As pessoas insistem conosco com coisas que nós temos convicção de que não é, mas por elas estarem insistindo, a gente abre mão só porque elas estão insistindo. E deixa eu te dar um conselho nessa manhã: não fuja daquilo que você sabe que Deus tem para você. O que Deus deu para você, não mude a tua identidade. Tem pessoas que não sabem quem são e elas querem dizer para você quem você é. Não aceite pessoas que queiram dizer para você quem você é, quando na verdade nem elas mesmas sabem quem são. Cada um tem que cuidar da sua vida. As pessoas precisam aprender a mergulhar em Deus e entender aquilo que Deus quer. Deus chamou uma comunidade. Eu estava esses dias meditando na palavra e você vai ver ali Tiago e João, um dos dois discípulos. A Bíblia diz que eles foram chamados de filhos de Boanerges, filhos do trovão. Eles passam por Samaria, os homens de Samaria não deixam eles entrarem na cidade. Eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, quer que a gente mande descer fogo do céu? Aí Jesus: cara, vocês não estão entendendo nada. Chega um momento que eles estão andando, eles perguntam: Senhor, posso eu sentar à minha direita e o outro na tua esquerda? Ele falou: cara, vocês não estão entendendo nada. As pessoas querem fazer coisas porque elas acham, elas não entendem que elas têm que se submeter debaixo de uma autoridade, o senhorio de Jesus Cristo, e entender aquilo que Ele espera que ela faça. Pastor, isso é muito legal, mas como saber isso? Só existe uma forma: entrando no teu secreto, entrando na intimidade com teu Deus e pedindo a Ele uma direção daquilo que Ele tem para você. Olha, eu posso dizer uma coisa para você? A maioria dos problemas que eu administro aqui dentro são de pessoas carnais. Quem é espiritual quase não traz problema, porque o espiritual entende para onde está indo e sabe qual é o propósito. Mas os carnais sempre arrumam confusão. É incrível isso, mas é sempre assim.
Eu vim essa manhã trazer para o teu coração uma mensagem. Por favor, não me interprete mal, eu não vim trazer uma mensagem dura, mas eu vim te despertar, porque o apóstolo Paulo diz que teve um tempo em que era necessário o alimento líquido, era necessário leitinho. Mas depois de um tempo, o leitinho já não funciona mais, tem que ser alimento sólido. Tem que ser coisa que venha trazer sustento. Nós precisamos, como igreja, a gente já tem 5 anos de Belém. Eu sei que tem muitas pessoas que são novas, e eu não estou falando para essas pessoas, estou falando para pessoas maduras nesta manhã. Nós precisamos entrar, tem pessoas aqui que ao invés de ficarem de biquinho, como muitas vezes ficam, já era para estar pastoreando outras pessoas. E deixa eu dizer uma coisa, ser pastor não é estar em cima de um altar com um microfone na mão ou no rosto, pregando uma palavra. Ser pastor é cuidar de pessoas. Tem muitos pastores aqui dentro que cuidam de pessoas e que não têm o título de pastor. E a minha pergunta é, o que muda elas para mim? Nada. Elas são inferiores a mim em momento nenhum. Porque Deus nos chamou, até porque eu não tenho condições de tocar em mais de 1000 pessoas. Então, se eu não tiver um grupo de pastores que me ajude a cuidar, ninguém vai ser cuidado nessa casa. Só que a gente fica muito preso com muitas coisinhas pequenas, e a gente deixa de entrar num lugar tão grande que Deus tem para nós. Eu tenho dito nesta casa, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ver um paralítico entrando aqui numa cadeira de roda, a gente colocando a mão sobre ele, um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, impor a mão sobre elas e ela sendo curada. Esse é o sonho de um pastor de uma igreja. Eu quero ver um cego entrar aqui e ele nunca tem enxergado, e a gente botar a mão, e pela misericórdia, não é o nosso poder, mas o poder que é no nome de Jesus, ele ser curado. Esse é o evangelho. Que nessa manhã a esterilidade da religião saia da tua vida. Que nessa manhã a esterilidade daquilo que pode, daquilo que não pode, saia da tua vida. Que nessa manhã a maturidade de Deus, assim como o sal colocado sobre o prato de Eliseu, possa ser derramado sobre a tua vida, e que você cresça no Espírito e se aprofunde cada vez mais naquilo que Ele é. Que nessa manhã a fertilidade do Espírito Santo de Deus penetre no teu corpo e na tua mente, e faça você entender o lugar aonde Ele quer nos levar. Eu estava em Brasília, lá pregando na quarta-feira, e antes de começar o culto, um menino de 11 anos subiu no altar para orar. Eu te confesso que quando ele acabou de orar, eu fiquei com vergonha, eu fiquei até com vergonha de subir para pregar. Que autoridade! 11 anos de idade. Que autoridade! Parecia gente grande, parecia cascudo já de anos na igreja. Que autoridade, que oração! E aí eu olhava para aquele menino e o Espírito Santo falava comigo: filho, quanto mais me busca, mais profundo é. Não tem a ver com idade, tem a ver com entrega. Não tem a ver com tempo de igreja. Porque se assim fosse, o apóstolo Paulo seria o menor de todos os apóstolos. E foi aquele que mais coisa fez. É entrega, é renúncia, é pegar a carroça de boi, é pegar tudo aquilo, tacar fogo em tudo, fazer um churrasco e deixar para trás o seu passado. Nós não podemos, sabe como é que a gente ganha pessoas no mundo aí fora? Não é falando de Jesus, que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não. É o nosso testemunho de vida. É você estar andando com pessoas sem abrir a tua boca, e as pessoas perguntarem assim: cara, o que você tem que você tem algo diferente? Aí é a hora que o Espírito Santo te dá a oportunidade de dizer: é a glória de Deus que está sobre a minha vida. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. As pessoas estão aí fora, no fundo o que elas buscam é aquilo que você encontrou. Eu não sei se faz sentido para você. O que elas estão buscando lá fora é aquilo que você encontrou. Só que aquilo que você encontrou, minha mulher pregou aqui no domingo, aquilo que você encontrou é um tesouro, e você precisa entender e valorizar esse tesouro que você encontrou. Se você não valorizar aquilo que você tem, ninguém vai dar valor. O que você encontrou é algo tão precioso, tão sublime, é algo tão assim imensurável, que as pessoas lá fora estão doidas para encontrar o que você encontrou. Só que muitas vezes o que você encontrou, você se comporta como um menino, e você guarda para você o que você encontrou, porque você não pode compartilhar, porque senão alguém vai tomar de você.
Assim é a vida de uma criança. A criança, quando tem um brinquedo, quando ela não é bem ensinada, quando os amiguinhos vêm brincar, ela não deixa brincar, porque ela acha que o amiguinho vai tomar dela. Isso é coisa de menino. Pessoas maduras não, isso aqui é meu, e me fez tão bem que eu quero agora dar para você, eu quero que faça bem para você também. É esse lugar que Jesus quer nos levar. Você está comigo aí nessa manhã? É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Eliseu, ele era um profeta, ele fez coisas maiores do que Elias fez. Mas por que ele fez? Porque ele foi obediente. Ele começou uma boa obra, mas ele terminou da mesma forma como começou. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quando o profeta Eliseu, quando ele foi sepultado, quando os ossos dele encostam nos ossos de um homem, aquele homem ressuscita. Cara, que coisa louca o que o cara carregava. A unção que estava sobre a vida do cara era tão poderosa que ele fazia coisas que as pessoas duvidavam. É esse lugar, é essa unção que eu e você precisamos buscar. Nós precisamos entrar aqui e não cumprir uma agenda de uma religião que domingo tem que ir para a igreja. Não, domingo não tem que ir para a igreja. Domingo você precisa ir para a igreja. É diferente. Eu não tenho que ir, eu preciso ir, porque eu preciso estar na presença do meu Pai e prestar a Ele o melhor culto que eu já prestei até hoje. Isso é igreja. Louvor, pode subir? Eu acredito firmemente que Deus está nos chamando para isso. Pastor, isso é muito legal que você está falando, mas como viver isso? Essa transformação você não vai receber. Não vou dizer que ela não vai receber, porque Deus pode fazer coisas do jeito que Ele quer. Mas é difícil você receber isso num culto de domingo. Talvez uma palavra entre aqui no teu coração, ela penetre e faça uma transformação na tua vida, como um dia fez na minha. Mas a grande maioria das pessoas da palavra que recebe no domingo, na segunda-feira já se esqueceram dela. O que vai fazer você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, é o teu dia a dia, no teu secreto com Deus. É quando ninguém está te vendo e você está lá no teu secreto com Deus, buscando a face dEle, pedindo a Ele orientação de como você deve fazer. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é alimentado no seu espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. A Bíblia diz que o nosso corpo ele veio do pó e para o pó ele vai voltar, amém? 75, 80, 85, uns que vivem muito bem, 90, 90 e poucos anos, voltam para o pó. A nossa alma são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Muitas vezes você é uma pessoa cheia do espírito, mas a alma completamente adoecida. E isso é muito difícil também de você prosperar, porque você é uma pessoa muito de Deus, mas você tem a alma completamente doente. Você fica magoado com alguém que te falou alguma coisa, você guarda rancor de alguém que te feriu no passado. Você é uma pessoa que, por não ter tido uma figura paterna, você não consegue entender o que é o amor. Deixa eu te dizer uma coisa, se você mergulhar no Jesus que eu vim te apresentar nessa manhã, Ele vai sarar não só as feridas do teu espírito, mas principalmente da tua alma. Eu conheço pessoas que não tiveram um pai na terra, mas umas pessoas que conheceram a Deus, entenderam que Ele é o verdadeiro Pai e que tudo aquilo que elas precisam está nele. O meu pastor, por exemplo, ele foi criado sem uma figura de pai, mas quando ele conheceu ao Senhor, ele hoje é pai de multidões. Ele aprendeu com quem, pastor? Ele aprendeu com o próprio Deus, ele não aprendeu com ninguém. Ele aprendeu com o próprio Deus. Ele ficava nas madrugadas lendo, estudando as escrituras. Ele pegava papelzinho pequenininho de noite, a esposa dormindo, ele ligava a lanterninha e ficava escrevendo. Hoje ele tem mais de 5 livros que são best-seller. Porque quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você deseja encontrar, mais você vai receber. O Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Queremos ser de Deus, mas nós queremos ser de Deus de acordo com o domingo da mensagem que vem do altar. Se a mensagem for boa, penetra no nosso ser, alimenta a nossa alma, a gente sai daqui fortalecido e a gente vai viver toda semana. Na semana seguinte a gente tem que vir para a igreja de novo para se alimentar, para viver a outra semana. É assim cada semana. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ter uma vida de intimidade com Ele. Deus te chamou para te revelar coisas que você nunca imaginou. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: ei, bater, abrir-se-vos-á. Pedis e recebeis. O livro de Tiago chega ao ponto de dizer que você não recebe muitas coisas porque você não sabe pedir. Porque se você souber pedir, você vai receber. Só que Deus nunca vai te dar aquilo que não é bom para você.
Nós, por não sabermos pedir, pedimos muitas vezes coisas que não é propósito de Deus para nós, e por isso Ele não nos dá, e aí por Ele não nos dar, nos sentimos frustrados. Por quê, pastor? Porque nos comportamos como meninos. Menino pede uma coisa. Eu tenho 3 filhos. O meu pequenininho, quando me pede as coisas, quando eu não dou, ele fica aborrecido, porque ele é um menino, e eu sei que ele é um menino, então eu não levo em consideração. Aí ele fala assim: não gosto de você. Ele fala: não gosto de você. Aí eu falei assim: eu também não gosto de você. Aí daqui a pouco ele vai embora. Aí daqui a pouco dá um tempo e fala assim: papai, desculpa, tá? Eu te amo. Eu falei: eu te desculpo, eu também te amo. Porque ele é menino. Ele muitas vezes quer que eu faça a vontade dele, mas não é propósito meu fazer a vontade dele. Eu sei que muitas coisas que ele pede é bom para ele, mas não é bom para mim. Você consegue entender? E por não ser bom para mim, e às vezes até o que ele pede não é bom para ele mesmo. Ele acha que é bom, mas normalmente não é. Porque é difícil eu negar alguma coisa que é bom para ele, que não vai fazer mal. Mas aí por eu negar, ele fica aborrecido. E aí por ficar aborrecido, ele fica frustrado. Hoje as maiores frustrações dentro da igreja são de pessoas que pedem a Deus alguma coisa que Deus não dá. Não é porque Ele é um Deus mau ou que Ele não está ouvindo, é que Ele sabe que não é bom para você, ou que talvez até seja bom, mas não naquele momento. Exemplo que eu vou te dar: tem pessoas que querem um varão para casar. Tá aí, tá contigo que Deus está falando, hein? Pede um varão para casar, e tu pergunta para a irmã: sabe fazer um ovo? Não sei. Sabe nem fazer uma água fervendo. Aí eu pergunto: adianta vir o varão naquele tempo? Não, de verdade, adianta vir o varão naquele tempo? Porque a questão é o seguinte: a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde as pessoas que têm uma condição melhor têm funcionários, mas o fato de ter funcionário não te impede de saber fazer. Lá em casa nós temos uma ajudadora, que na verdade é uma filha. Mas antes dela fazer as coisas, a minha esposa sabe tudo aquilo que ela faz. A minha esposa diz para ela como ela vai fazer. A minha esposa não precisa fazer, mas ela precisa saber fazer para dar ordem para que alguém faça. Então as pessoas, elas querem uma bênção, mas elas não estão nem preparadas para receber. Pastor, eu quero um carro. Tem carteira? Não tem. Acha que vai receber? Só se Deus for responsável. Outro dia eu perguntei para minha funcionária lá, que está comigo há muitos anos. Eu falei: já tem carteira? Aí ela: não. Eu falei: está postergando a bênção. Ela começou a rir. Porque sim, se a gente não estiver preparado para receber, a gente não recebe. A gente precisa entender o lugar que Deus quer nos levar. A vida na terra parece ser complicada, mas ela é muito simples. E eu falo isso para você, talvez você vai falar assim: o pastor fala isso porque ele não tem problema. Tu não tem ideia quantos problemas eu tenho. Ontem eu fui na casa de um casal aqui da igreja, de um líder. Eles são líderes aqui de um ministério. Aí eu fui tomar um café com eles. Foi muito bom, foi maravilhoso. E ela chorou muito comigo. Ela falou assim: pastor, eu vou ser sincero, tem vezes que eu não aguento, a vontade de desistir. Aí eu falei: bem-vindo ao clube. Aí ele falou assim: pastor, como é que você aguenta? Eu falei: tu agora está me valorizando mais. Ele riu pra caramba. Porque as pessoas só valorizam quando passam. Eu falei: cara, tu cuida de uma área da igreja, tu está sofrendo assim, imagina eu que cuido de todas. Mas a gente precisa entender o seguinte: quando a gente sabe o porquê que nós fomos chamados e para que nós fomos chamados, os problemas vão vir, mas a gente vai matar no peito, vai administrar cada um deles e vai resolvendo conforme Deus for permitindo que vá sendo resolvido. A gente precisa entender, em primeiro lugar, quem nós somos em Deus e o que Deus espera de nós. Porque não adianta você querer fazer alguma coisa para Deus se você não sabe nem quem você é nele. Você ainda está aí comigo? Tem pessoas que querem trabalhar. Lembra Marta e Maria? Lembra? 2 irmãs? Jesus entra na casa delas. Jesus começa a pregar. Marta senta aos pés e fica paradinha ali. Maria fica igual uma doida lá trabalhando. Marta vai igual uma doida lá trabalhando, pegando um monte de coisa. Volta. Não para um minuto, Maria sentada aos pés de Jesus. Aí daqui a pouco Marta fala assim: Senhor, não te importas ver a minha irmã parada aí, eu aqui trabalhando igual a louca? Aí Jesus fala assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte, isso nunca será tirado dela. O
que Jesus estava falando para Marta é o seguinte: Marta, tu tá se preocupando em preparar coisas para me atender, quando na verdade eu é que vim aqui atender você. Muitas vezes nós queremos fazer para Deus, quando na verdade é Deus que quer fazer por nós. Muitas vezes a gente quer viver coisas tão incríveis em Deus, quando na verdade Ele fala assim: cara, é tão simples, é só entrar na minha presença e deixar eu falar contigo. É só tirar um tempinho. Pastor, mas eu não sei orar. Alguns falam para mim: eu não sei orar. Não precisa orar. Entra no teu quarto, bota um som baixinho e fica ali só curtindo. Terça-feira passada, eu e o Vavá, falei isso na quinta aqui, eu e o Vavá fomos lá para cima do auditório, lá do meu gabinete, botamos um louvor, começamos a buscar o Senhor. Daqui a pouco o chão estava todo babado, 2 homens grandes chorando igual criança. Quando acabamos de orar, tinha se passado 1h40, parecia que eram 10 minutos. Porque quando você entra na presença do teu Pai, você não precisa falar muitas coisas, é só deixar Ele falar contigo. Pedro, Jesus entrou no barco dele, o barco estava vazio, não pegou nada. Por que Jesus não chegou para ele e falou assim: Pedro, já que tu não pegou nada, me segue agora, vamos comigo, tu não tem nada, então se eu para você representar alguma coisinha já é o suficiente, vamos comigo. Jesus entra no barco dele. Jesus faz ele ter a maior pescaria da história da vida dele, e com certeza a maior pescaria da história daquele lugar. O barco vem lotado de peixe, a ponto do barco estar afundando, as redes estão rasgando. Ele chamar o amigo para vir com outro barco ajudar a carregar a carga. 2 barcos lotados de peixe. Era a aposentadoria de Pedro. Aí quando o barco chega na praia, aí Jesus olha para ele e fala assim: agora que você é próspero, larga tudo e me segue. Eliseu estava trabalhando, estava tudo dando certo. Ele não tinha uma junta de boi, ele tinha 12. Elias fala para ele: larga tudo e me segue. Não precisa levantar sua mão. Quantos nessa manhã estão dispostos a largar tudo e seguir o Senhor? E eu não estou falando para largar o teu trabalho, largar a tua casa, a tua família, mas quantos estão dispostos a largar o seu passado e ter uma nova vida em Cristo Jesus? É uma decisão. Eu comecei a mensagem dizendo que pequenas coisas levam a grandes destinos. O lugar que o Senhor quer levar você vai depender dele, mas é triste dizer isso, mas depende também da tua resposta. Jesus te convida nessa manhã hoje. Quer entrar no meu barco? O barco é dele agora. Quer entrar no meu barco e ir para o lugar onde eu quero te levar? A decisão é sua. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos e estivesse orando. Se você entendeu nessa manhã que o Senhor falou com você, que Deus está te convidando, entenda bem, eu não estou te convidando, volto a repetir, para uma religião e nem tampouco para uma igreja. E a decisão que você tomar hoje não quer dizer que você tem que ficar nesse lugar. Mas se você entender nessa manhã que você quer convidar Jesus para fazer parte da tua história, aonde quer que você se encontre, se você quer convidar Jesus Cristo para ser o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Glória a Deus. Repete comigo uma oração que diz assim, ó: Senhor Jesus, fala bem alto, Senhor Jesus, eu te convido para ser o autor e o consumador da minha fé. A partir de hoje, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Até aqui, andei com os meus passos, mas a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida a Ti. Escreve o meu nome. Fala, escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a caminhar conforme o Senhor deseja. A partir de hoje, acampa os teus anjos para me guardar de todo e
e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos. Eu quero abençoar a vida de cada um deles. A minha oração, Deus, é que eles tenham uma experiência nesta noite contigo. Visita-os, Pai. Toma a mente deles, Deus, e fala no profundo do coração tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Sabemos que nós, como seres humanos, Pai, jamais temos condições de revelar para eles um verdadeiro amor que o Senhor tem por eles. Mas foi por eles, Senhor, que Tu se entregou numa cruz. Nós abençoamos cada uma dessas famílias. Profetizamos um tempo novo sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso pedir uma gentileza para vocês? Olha a família que vocês ganharam aí. Vira para lá, vira para lá. Pai, obrigado por esta manhã. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje às 19 horas, espero você aqui, hein? Beijo, paz.